Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, dia 2 de setembro, a Igreja no Brasil dedica esse mês, o mês de setembro, ao mês como o mês da Bíblia, as Sagradas Escrituras. E o livro proposto pela Igreja no Brasil para a leitura nesse mês é o livro do profeta Ezequiel. Então tome com piedade, com amor, com carinho esse livro, o livro do profeta Ezequiel. Leia esse livro e você vai crescer muito espiritualmente, E o evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 4, versos do 16 ao 30. Então, Jesus revela a sua identidade, revela que ele é o Messias, e com isso as pessoas tentam matá-lo. E isso acontece na cidade de Nazaré. Veja, naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então veja, dá uma paradinha aqui. Jesus toma o livro do profeta, lê, e declara que aquela escritura, aquele texto, estava falando de Jesus, era uma profecia sobre ele e que havia se cumprido naquele dia. Aqui me faz lembrar aquele dia em que os discípulos de João Batista foram até Jesus com uma pergunta que João Batista havia feito: Tu és aquele que nós esperávamos ou devemos esperar por outro? Muitas pessoas vão dizer que João Batista teve dúvida se Jesus era o Messias, mas na verdade João Batista fez a pergunta para que os discípulos de João Batista, quando ouvisse a resposta de Jesus, ouvisse quem de fato Jesus era. João Batista sabia. Eu creio que João Batista não teve não teve falta de fé, não teve dúvida em momento nenhum. Mas a resposta de Jesus é essa mesma resposta que está aqui. Jesus vai dizer assim, vai dizer a João que os cegos veem, os surdos falam, os moucos, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, os mortos recuperam a vista, os cativos estão sendo libertos. E quando Jesus dá essa resposta, os discípulos de João voltam para João Batista, com a mesma característica, a mesma identidade messiânica que o profeta Isaías havia decretado ou profetizado a respeito de quem seria o Messias. E Jesus diz: hoje isso se cumpriu, das Escrituras. Hoje se cumpriu essa palavra da Escritura. E Jesus, quando fala isso, ele torna-se mal visto pelas pessoas. Veja, todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, Jesus vai falar: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura a ti mesmo. Fazem também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade, eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não houve durante 3 anos e 6 meses, ou melhor, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia, ou seja, uma estrangeira. O profeta é bem mais recebido no meio dos estrangeiros, ou seja, no meio dos que não o conhecem, do que no meio da sua parentela. A mesma coisa ele falar sobre Eliseu. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio, ou seja, outro estrangeiro. Então veja, meus irmãos, que nós
seremos sempre mal vistos. Sempre seremos mal vistos. Seremos sempre mal vistos no meio das pessoas que nos conhecem. Principalmente se elas conhecerem alguma falha nossa. Se elas conhecerem algum pecado nosso. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Então veja que um profeta, além de não ser bem recebido em sua casa, pode ser que alguém tente matá-lo, destruir o seu profetismo. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça de reconhecer Jesus como Messias, de acolher as suas palavras e, principalmente, dizermos para ele, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou miserável, pecador e não sei fazer nunca o que é bom aos teus olhos. Mas ajuda-me, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Amém, amém e amém.